Oi, pessoal, e a história que eu trouxe para vocês hoje, Paquinho, um papagaio como você nunca viu. Vou ler então. Lá onde o arco-íris termina, num lugar muito mais longe que o longe que você conhece, bem pertinho de onde o vento faz a curva, vivem dezenas, centenas de papagaios em Papagaiópolis, um lugar pequeno, escondido no meio de certa mata, sempre rodeada por muita neblina. Ninguém se atreve a ir além da neblina, pois coisas terríveis aguardam o papagaio que queira ultrapassá-la. Quem sabe até um encontro com o velho papagaio. Há muitos anos, décadas, séculos, talvez milênios, eles levam uma vida normal, como qualquer papagaio que você conheça. Mas ninguém poderia imaginar que Papagaiópolis iria passar por uma grande transformação. Quer saber como e por quê? Então eu vou falar bem baixinho. Preste bastante atenção. Na família Pacurupacu-Paco, nasceu um papagaiozinho que recebeu o nome de Paco, mas que era chamado de Paquinho. Paquinho não era um papagaio igual aos outros. Quando aprendeu a falar, a primeira palavra que ele disse foi legal. É isso mesmo, ele disse legal. E os seus pais, Pacólio e Pacunilda, é que não ficaram muito legais. Ficaram preocupados, pois não sabiam de nenhum papagaio que ao nascer tivesse dito legal. Em Papagaiópolis, todos os papagaios sempre falaram curupaquês, ou seja, eles sempre diziam curupaco entre uma e outra palavra. Paquinho, no entanto, de jeito nenhum falava curupaco, o que também era uma grande dor de cabeça para seus pais. Curupaco, como pode um papagaio não falar curupaco? Preocupava-se Dona Pacunilda, que ficava examinando a língua de Paquinho para ver se ela era normal. Mas Paquinho era mesmo diferente. Ele queria aprender outros idiomas, viajar para outros lugares, voar muito, plantar muitas árvores e saber o que é que havia lá naquela eterna neblina. Os mais velhos diziam que depois dela viviam monstros enormes que adoravam comer papagaio assado. Outros falavam que era um abismo sem fim, mas todos concordavam que lá poderia estar o velho papagaio. Paquinho estava mesmo decidido a não ficar curupaqueando o tempo inteiro. Achava muito esquisito esse negócio de curupaco para cá, curupaco para lá. Quando Dona Pacunilda procurava pelo filho, já sabia que ele estava no galho mais alto da árvore onde viviam, olhando para o horizonte ou então fazendo buracos na terra e enterrando as sementes dos frutos que comia. Era sempre assim. Paquinho, como todo papagaio curioso, não via a hora de entrar para a escola. Ficava imaginando quantas coisas poderia aprender, inclusive falar outras línguas. Quando chegou esse grande dia, seus pais conversaram muito com ele e disseram-lhe que precisava falar alguns curupacos, senão todos iriam saber que ele era meio diferente e algo ruim poderia acontecer. Mas de nada adiantou. Na escola bastou o Paquinho começar a falar e os papagaios logo descobriram que ele não falava curupaco. Curupaco, nossa, curupaco, ele não fala curupaco. Eu não falo não, eu sou um papagaio e não um gravador. Tudo bem que os papagaios vivem repetindo o que os outros falam, mas por que não aprendemos também a dizer o que temos vontade?
Ninguém na escola tinha parado para pensar nessa coisa de ficar sempre repetindo e falando curupaco. Era fácil fazer isso. Em casa, tudo que os pais falavam, os filhos repetiam. Nas escolas, para conseguir nota boa, tinham que repetir tudo igualzinho. E também na TV Periquito, tudo que se via era imitado, repetido. Paquinho, mesmo sem querer, começou a fazer uma grande mudança na escola. Inventava brincadeiras diferentes, pintava os desenhos com as cores que achava mais bonitas e na hora da chamada, quando todos diziam curupaco presente, ele só dizia presente. Em casa, não dava sossego nem para seu pai, nem para sua mãe. Pai, por que essas sementes tão gostosas se chamam sementes curucuru? E esses biscoitos, pai, por que esse nome dá o pé louro, leite palacupaco? Não tinha um nome mais bonito para colocar nele, não? Tudo é tão parecido, não é, pai? Ora, Paquinho, curupaco, você quer saber o porquê de tudo? As coisas são assim porque sempre foram assim, curupaco. Mãe, por que algumas criaturas chamam as outras de papagaio? O que isso quer dizer, hein, mãe? Era sempre assim. Perguntas em casa, na escola, para os vizinhos. Paquinho não sossegava enquanto não tivesse uma explicação que o convencesse. Os pequenos papagaios gostavam de Paquinho e concordavam com ele, mas tinham medo de parar de falar curupaco. Achavam que não deviam nem conseguiriam. Juntos faziam coleta de lixo na mata, plantavam muitas sementes e viviam grandes aventuras. Os papagaios pais viviam preocupados, pois achavam que não demoraria muito para que seus papagaios filhos não estivessem mais falando curupaco. E se Paquinho fosse igual ao velho papagaio? As professoras papagaiavam umas com as outras, mas não conseguiam entendê-lo. Ele perguntava demais, terminava os deveres antes de todo mundo e lia os livros que elas já tinham lido. Os médicos curupaqueavam que ele era saudável e inteligente, mas não falava curupaco. Isso poderia ser um sinal de uma nova doença. E o que é pior, sem cura. Também se perguntavam, e se ele for igual ao velho papagaio? E Paquinho continuava plantando as sementes das frutas que comia, lendo seus livros, subindo nas árvores, conversando sobre as suas ideias e pensando que haveria além da neblina. Será que existem monstros mesmo? Será um tesouro? Uma árvore mais alta que o céu? E o velho papagaio? Se ele for tão velho assim, ele sabe milhões de coisas e poderá me ensinar um bocado delas. Legal! E se depois da neblina tiver mais neblina e mais neblina, neblina até o infinito? Um dia, sem dizer nada, Paquinho desapareceu. Pacunilda e Pacólio procuraram na escola, na casa dos outros papagaios, subiram nas árvores mais altas e nada. Procuraram até a noite e nada. Os colegas de Paquinho sabiam que nada de ruim havia acontecido. Ele era muito esperto e quem sabe tinha ido ver o pica-pau lá no meio do matagal. O canarinho, perto do ribeirinho, ou ido ver sua vovó, perto da casa do Curió. Seu Pacólio e Dona Pacunilda oravam e as professoras se depenavam, imaginando que ele deveria estar aprendendo milhões de coisas novas para fazer 2 milhões de perguntas. Era bem tarde quando 3 papagaios bem fortes decidiram que deveriam enfrentar a neblina, morrendo de medo, é claro, para tentar encontrar o Paquinho. Quando se preparavam, ele apareceu.
E sabe quem ele trazia do seu lado, de mãos dadas? Curupaco, o velho papagaio, disseram todos os habitantes de Papagaiópolis com muito medo. Isso mesmo, o velho papagaio. Todos congelaram de tanto medo. O velho papagaio vivia sozinho no meio da mata e da neblina. Isso era um segredo que os mais velhos guardavam. Ninguém o visitava, pois achavam que não era bom da cabeça. Fazia perguntas a todo mundo e dizia coisas estranhas. Muitos se lembravam dele, de como ficavam confusos com as suas ideias e de que raramente falava curupaco. Sentindo-se muito só, ele havia decidido sair de Papagaiópolis e viver no meio da neblina. E para os que haviam ficado congelados de medo, Paquinho foi logo dizendo, enquanto seus pais voavam para perto dele: é muito errado isso que vocês fizeram com o amazonino todos esses anos. Curupaco amazonino? Sim, o meu amigo amazonino. Ninguém o chama pelo nome, ninguém cuida dele quando fica doente. E ainda por cima, dizem para os papagaiozinhos que ele é perigoso. Onde está a consideração com os mais velhos e o amor pelos mais novos? Vocês sabiam que muitas árvores da mata foram plantadas por ele? Como é que Curupaco? Você sabe, Curupaco? Ora, basta ler e conversar com os mais velhos que a gente descobre. Se em vez de ficar repetindo Curupaco, a gente procurasse descobrir coisas novas, Curupaco logo ia saber que o velho papagaio, Curupaco, se chama amazonino Curupaco e que ele foi um grande professor em Papagaiópolis. Oh, oh, oh! Entre os mais novos, ninguém sabia disso e ficaram espantados e surpresos, principalmente porque nunca tinham ouvido Paquinho falar Curupaco. Em lugar de aprenderem as coisas que são importantes para a vida, todos há muitos anos só repetiam Curupaco, Curupaco, Curupaco. Paquinho ainda disse mais. Com o amazonino que falava vários idiomas e que era professor aqui, eu aprendi a falar curupaco em várias línguas. Querem ver? E todos disseram curupaco que sim. Em chinês, curupaqui. Em japonês, curupako. Em russo, kurupachovski. Em francês, curupaque. Em italiano, curupacone. Oh! Oh! Os mais velhos ficaram de bico aberto com a inteligência de Paquinho, com a chegada de Amazonino e com as palmas dos papagaiozinhos que logo se aproximaram do velho papagaio. Naqueles dias, depois de muitos anos, os papagaios mais velhos de Papagaiópolis desenferrujaram a mente, se reuniram, pensaram, conversaram bastante e chegaram à conclusão de que era hora de mudar. Não fora certo ter espalhado que Amazonino era perigoso e também chamá-lo de velho papagaio, só porque não conseguiam entendê-lo. Sabiam também que na neblina não havia perigo algum, mas nunca haviam dito isso para os mais novos. Paquinho cresceu, aprendeu vários idiomas e descobriu que, para ser entendido, era preciso falar um pouco de curupaquês de vez em quando. O velho papagaio, tão esquecido, transformou-se no contador de histórias oficial da cidade. Recebeu várias homenagens, uma árvore nova para viver e tornou-se o vovô Gaio dos papagaiozinhos. E depois de algum tempo tentando, errando e acertando para aprender outros idiomas, todos em Papagaiópolis ainda assim continuam a falar curupaco, não mais a toda hora, mas só quando fosse necessário.
e foram descobrindo que as ideias devem ser respeitadas e aceitas, não porque sejam novas ou velhas, mas porque várias ideias nos ajudam a pensar, a crescer e a decidir melhor. E essa é a história de hoje. Até a próxima!